A paz do Senhor Jesus, eu venho através deste para fazer mais um comentário da lição de número 11. Discernimento de espírito, um dom imprescindível. O comentarista desta lição é o pastor Ezequias Soares. Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 8 ao 10, ele fala sobre 9 dons espirituais: palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretações de línguas. Esses 9 dons estão divididos em 3 grupos. O primeiro grupo é os dons de revelação, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. O segundo grupo é os dons de poder, que é fé, dons de curar e operação de maravilha. O terceiro grupo é os dons de expressão ou de elocução, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. O que é discernir? Discernir é você separar entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto. Existe também a interpretação. Discernir também tem um sentido de perguntar, examinar, vasculhar. Paulo, em Atos capítulo 17, a partir do versículo de número 1, ele está em uma viagem missionária juntamente com Silas. E eles entram numa cidade chamada Tessalônica. E lá eles vão numa sinagoga, num dia de sábado, para ensinar a palavra. E ele está falando sobre Cristo. Ele diz que era necessário que Cristo morresse e que ao terceiro dia ressuscitasse. A Bíblia diz que os judeus daquela cidade aceitaram os ensinamentos de Paulo. Então Paulo saiu dali e foi para Bereia. Lá em Bereia, Paulo faz a mesma coisa. Ele procura uma sinagoga num dia de sábado, ele vai ensinar para os judeus acerca de Jesus Cristo, que era necessário que Jesus padecesse e que ao terceiro dia ressuscitasse. O que me chama especial atenção é que os judeus da cidade de Bereia, eles ouviam Paulo e aceitavam a palavra de bom grado, examinando a cada dia nas Escrituras. Isso é discernir, é você examinar nas Escrituras, para saber se aquilo é verdade ou se não é, para saber se a fonte é Deus ou não. Então, este é um dos sentidos da palavra discernimento. É você examinar, você perguntar: será se é verdade? Será se essa fonte é Deus ou se não é? Eu gostaria de ler um texto em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Nós sabemos que o homem espiritual, ele discerne bem tudo. E existe 3 fontes por onde passa uma profecia, uma revelação, uma interpretação, uma visão, um sonho. Existem 3 fontes. Primeiro, ou é Deus, ou é o homem, ou é o diabo. Então, nós temos que examinar nas Escrituras. Nós temos que discernir. Por exemplo, Natã, ele chegou diante de Davi e disse: Davi, vai porque Deus é contigo. Construa este templo. Quando Natã saiu, Deus o tomou e disse: vai lá e fala a verdade, porque Natã falou dele mesmo. Então esta é a primeira fonte, é o homem,
é o espírito do homem. A Bíblia diz que uma jovem estava seguindo a Paulo e Silas. E aquela jovem, ouvindo Paulo e Silas pregar, ela disse: esses que anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo, como ele tinha o discernimento de espírito, ele entendeu que aquela fonte era estranha. Era um espírito maligno. Ele disse: sai dela. E a Bíblia diz que aquele espírito maligno saiu daquela jovem. Então a fonte pode vir do diabo. A Bíblia diz que Jeroboão, ele estava diante do altar de incenso, oferecendo incenso. E ele era rei. Ali só podia entrar sacerdote. Entrou um profeta de Deus e profetizou contra o altar, dizendo: altar, altar, assim diz o Senhor, Deus vai levantar um da casa de Davi, que se chamará Josias, e ele vai queimar os ossos dos sacerdotes sobre esse altar. A Bíblia diz que Jeroboão se levantou contra o profeta, estendendo as suas mãos, e a sua mão se secou. O profeta então deixou um sinal, dizendo que o altar iria fender e que as cinzas iam se derramar. E assim aconteceu, assim sucedeu. O altar fendeu e a cinza se derramou. O que me chama a atenção é que muitos anos depois, lá na frente, Deus levantou um rei que se chamava Josias, e ele fez exatamente o que o profeta disse. Ele queimou os ossos dos sacerdotes sobre o altar. Então esta fonte é Deus. Então existem três fontes: ou é Deus, ou é o diabo, ou é o homem. Então nós precisamos discernir, nós precisamos examinar. Não podemos sair aceitando tudo, meus irmãos. Não podemos sair por aí comendo de tudo, aceitando todo tipo de revelação, todo tipo de visão, toda interpretação bíblica, todo sonho. Não, nós temos que usar este dom que está à disposição da igreja do Senhor Jesus. Então hoje as pessoas, eu tenho observado, como por exemplo, eu conheço um jovem que ele escreveu em um caderno, no decorrer da sua caminhada com Cristo, todas as profecias, todas as visões, todos os sonhos, todas as revelações que veio sobre a vida dele. E hoje ele está desviado. Hoje ele é um jovem frustrado. Sabe por quê? Porque ele se baseou naquelas profecias. Ele se baseou naquelas visões e revelações que entregaram para ele, e ele não discerniu para saber se era de Deus ou se não era de Deus. E hoje ele é um jovem afastado dos caminhos do Senhor. Então, se você não usar esse dom, se você não examinar nas Escrituras, espera aí, essa fonte é Deus ou não é? Será se é da parte do homem? Nós temos que examinar nas Escrituras Sagradas. Os judeus de Bereia examinaram. Será se o que Paulo está dizendo é verdade? Vamos examinar. Vamos ver se esse Cristo é mesmo o que morreu e que ressuscitou. E eles examinaram e perceberam que o que Paulo e Silas falaram era verdade. Aleluia. Nós só vamos combater as heresias, os falsos profetas, falsos obreiros, falsas visões, falsas interpretações bíblicas, falsas profecias, através da palavra de Deus. Vamos examinar, vamos perguntar, vamos vasculhar, vamos usar o dom de discernimento de espíritos. Esse dom está no plural. Por quê? Porque você vai discernir os espíritos, se é do espírito do homem, se é do espírito de Deus ou se é do espírito maligno. Então, meus irmãos, nós não podemos sair comendo tudo pela frente. Hoje eu observo que existe a fome pela palavra e o apetite. A fome, quando você tem fome, você sai comendo tudo, não é verdade? Come comida estragada. Então, nós não temos que ter fome pela palavra, em outro sentido falando. Por quê? Observe que em Samaria havia uma fome muito grande.
eles estavam comendo esterco de pombo, cabeça de jumento. Chegou um momento em que a fome era tão extrema que duas mulheres mataram um dos seus filhos e comeram a carne dele. Isso faz a pessoa, quando ela está com fome, ela come qualquer coisa. Hoje as pessoas comem qualquer coisa, tudo o que elas ouvem por aí, na televisão, na internet. Não, nós temos que ter apetite pela palavra, porque o apetite, se é seletivo, eu vou examinar, será se essa mensagem é de Deus ou não? Será se essa profecia é de Deus ou não? Então nós temos que ter apetite pela palavra. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro, ele tinha discernimento de espírito. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, em Atos dos Apóstolos. Eu quero deixar esse subsídio também para você, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1 em diante. Atos, capítulo 5, versículo 1 em diante. Mas um certo varão chamado Ananias, como Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Aleluia! Pedro, ele usou o dom de discernimento de espírito. Ananias e Safira queriam enganá-lo, mas ele não pôde enganar porque ele tinha o dom de discernimento de espírito. É um dom imprescindível para a igreja do Senhor Jesus nos dias contemporâneos. Às vezes, eu conversando com o meu pastor, ele diz: Henrique, hoje falta em nossos dias Tomé. E eu falei: é verdade, porque o Tomé, ele vai duvidar. Hoje as pessoas estão aceitando tudo, não estão examinando, elas aceitam tudo. Então está faltando Tomé em nossos dias. Será se é verdade? Será se não é? Será se é de Deus ou se não é de Deus? Pedro tinha o dom de discernimento de espírito. A igreja do Senhor Jesus, que é batizada no Espírito Santo, precisa buscar o dom de discernimento de espírito. Se você não tem esse dom, então busque o conhecimento pela palavra, para que você possa examinar segundo as Escrituras. Aleluia! As pessoas dizem assim hoje: não, eu tenho o dom de ver demônios. Não existe esse dom de ver demônios. Existe o dom de discernimento de espírito. Aleluia! Tem um texto que me chama muito a atenção em Deuteronômio, aleluia, capítulo de número 13, versículo 1 ao 3. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 ao 3, que diz assim: quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e der um sinal ou prodígio, veja que aqui está dizendo que o profeta ia se levantar. Examinando nas Escrituras, já está errado, não é verdade? Porque o profeta, ele não se levanta, ele não se autoproclama, ele não se auto-intitulariza, ele não se unge. É Deus quem o levanta. Então, pelas Escrituras, já está errado. Hoje as pessoas estão à procura de título, meus irmãos. Vamos examinar, vamos perguntar: quem é o seu pastor? Aonde você congrega? Você toma ceia? Aonde você devolve o seu dízimo? Nós precisamos tomar esse cuidado. Muitos hoje estão se ungindo, buscando títulos. E título não é de nada, porque Balaão ele tem título, mas a jumenta tem visão. Então, nós temos que discernir
O versículo de número 2. E sucedeu o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Aleluia! Esse texto está dizendo que esse tal profeta vai mentir, vai desvirtuar a palavra de Deus. Ele vai até trazer uma profecia, mas a fonte não é de Deus. E logo ele vai aplicar suas mentiras. Porque a mentira tem poder quando ela é acompanhada com algumas verdades. Então ele vai colocar algumas verdades no meio da sua mentira para enganar a igreja do Senhor Jesus. Esse profeta vai levar a igreja a adorar outros deuses. Por que Deus permite falsos profetas em nosso meio? Para nos provar. Para nos provar. Então a igreja do Senhor Jesus, nos dias atuais, precisa examinar segundo as Escrituras. Não vamos aceitar tudo que nós ouvimos por aí. Vamos examinar na palavra de Deus, que é inerrante, infalível e inefável. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.